Quem bate palma de vitória e adora o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui numa mensagem no culto deste domingo a respeito do pacto que nós temos com o Senhor. O tema da mensagem é a felicidade da nação que serve ao Senhor. E nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 em diante, a partir do momento que o povo de Israel ficou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus. Foi no momento, irmãos, que o rei Asa recebe uma profecia vindo do profeta Azarias, filho de Obed. E a profecia era da seguinte maneira: se vós buscardes o Senhor, o achareis, mas se deixardes o Senhor os deixará. Então a Bíblia diz que o Senhor deixou o povo de Israel por muitos dias. O povo de Israel provou o tempo da amargura, o tempo da angústia, o tempo da dor, o tempo do sofrimento, porque o verdadeiro Deus não estava pelejando por eles. Por quê? Porque viraram as costas para o Senhor. Então vejam comigo, a Bíblia diz assim no verso 4: mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Havia pessoas daquela província que no momento da angústia ele se colocava diante de Deus e pedia socorro, pedia ajuda, e aí Deus vinha, socorria e ajudava. Agora veja como é o trabalhar de Deus. Mesmo que o Senhor por algum tempo esteja afastado de mim e de você, mas o Senhor só vai se afastar de nós se nós fechar a porta para Ele. Se nós não fechar a porta para Ele, Ele não vai se afastar de nós. Para o Senhor se apartar de mim, se apartar de você, é a partir do momento que nós não abrimos o nosso coração para Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí no verso 5 a Bíblia diz assim: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Amém? Amém. Presta atenção, o momento que Deus tirará a igreja da terra, não haverá mais paz. O momento que a igreja escolhida será tirada da terra, será tempo de perturbação, tempo de angústia, tempo que os demônios vão assolar, vão fazer as vidas, vão fazer as almas sofrer muito. Do verso 6: porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda angústia. Veja comigo, a Bíblia diz que toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, o que Deus fazia? Soltava eles na mão do opressor, soltava eles na mão do inimigo. Então o inimigo os oprimia de uma forma tão terrível que eles sofriam muito. O Senhor colocava eles nas mãos do rei da Síria, o Senhor colocava eles na mão dos filisteus, e ali eles sofriam. E quando o sofrimento era tão grande, aí eles se humilhavam diante do Senhor. E quando eles se humilhavam diante do Senhor, o Senhor estendia a mão, socorria e dava vitória para eles. Quem bate palma é da glória a Deus.
Jesus. Olha aqui, eu saí daqui e agora estou querendo voltar, eu fechei a Bíblia, mas eu estou aqui de volta. Verso 7: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Presta atenção. Às vezes muitos não compreendem o que é fazer algo na igreja, o que é ajudar a igreja do Senhor. Muitos não entendem isso. Mas a ordem de Deus é para que nós se esforçamos e que as nossas forças, nossas mãos não enfraqueçam, nem nós desfaleçamos. Porque tudo que eu faço na obra do Senhor, na igreja, tudo que nós fazemos, não vai passar desapercebido diante de Deus. Mesmo que nós lutamos, viemos cansados, viemos doloridos, viemos na dificuldade, mas aqui estamos. Aí entra algo mais importante, que você pensa, que você pode analisar, que não é pelo pastor ver você aqui, que você vai ficar feliz, não, porque eu vou lá, vou ver o pastor, não. Você vai vir aqui porque você quer ouvir Deus. Você vai vir aqui porque você quer receber algo de Deus. Porque eu não tenho nada para ninguém, mas o Senhor tem. Então a Bíblia diz assim: mesmo em dificuldade, mesmo juntando a pouca força e estamos aqui, o Senhor está de olho em tudo, em tudo. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Tudo que você faz, o teu esforço, a tua dedicação, a tua luta, a tua fé, a tua força de vontade, a Bíblia diz que tudo isso Deus trará uma recompensa para você, para cada um de nós. Amém? A Bíblia diz assim, no verso 8: ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, ele se esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do prótigo do Senhor. Você sabe o que quer dizer renovar o altar do Senhor? Eu sei que muitos aqui não sabem. A Bíblia diz que a minha vida é o corpo, e a Bíblia diz que simboliza meu corpo o templo do Espírito Santo. A partir do momento que este corpo simboliza o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que o meu corpo é um altar. É um altar a ponto do Espírito Santo se apoderar do meu corpo, se apoderar da minha vida e fazer de mim um vaso de honra na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Quem bate palma e dá glória a Deus? Agora presta atenção, este altar tem que estar restaurando ele a cada pouco. Este altar tem que buscar restauração deste altar. Foi o que o rei Asa fez. Ele retirou do altar do Senhor tudo aquilo que simbolizava ruínas, tudo aquilo que contradizia a vontade do Senhor. E aí nós podemos ir na Bíblia, o que é que contradiz a vontade do nosso Deus? É quando nós colocamos outras coisas ocupar o lugar de Deus. O que é que pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida? Presta atenção. Você sabe daquele dia que você já acordou pela manhã, já sentiu o toque
Espírito Santo já falou com você dizendo, você já sentiu dizendo, hoje eu vou para a igreja. Mas se passou quase o dia todo, está chegando a hora do culto, e na hora do culto aparecem oportunidades para ir para tal lugar, fazer tal coisa. Eu vou para lá, não, hoje eu não vou no culto, deixo para amanhã para lá. Não quer dizer que você é obrigado a estar no culto, não, mas tem um porém, para a tua alma, para o teu espírito, Deus está em primeiro lugar na tua vida, na minha vida, na nossa vida, ou não está? Em que posição o Senhor Deus está na nossa vida? O rei Asa disse, olha, não tem problema, eu aceito a profecia, eu aceito o recado do Senhor. Se até hoje Deus se afastou do povo de Israel, a partir de hoje, enquanto eu estou no poder, Deus estará presente na província de Israel. As portas da cidade, as portas do templo de Israel estarão sempre abertas para receber a presença do Senhor aqui nesta província. E enquanto o Senhor estava no meio de Israel, Israel não conheceu derrota. Quem bate palma e dá glória ao Senhor. Vamos entrar agora no texto sagrado em foco. Pode alguém ter felicidade sem Deus? A Bíblia destaca a felicidade de um povo que serve a Deus, que tem como seu Senhor. Aí vem a pergunta, vale a pena servir com fidelidade? Servir a Deus com fidelidade quer dizer compromisso. Servir a Deus com fidelidade quer dizer, quando você liga o pensamento em Deus, você já sabe que você tem compromisso com Ele. Presta atenção, quando você casa, no seu casamento, você tem um compromisso de fidelidade com a esposa ou com o esposo. Então, até que a morte o separe, você tem que ser fiel a Ele. Você tem que ser fiel a ela. Perfeito? É assim ou não? É assim. Se você for fiel ao teu esposo, for fiel à tua esposa, os filhos vão crescer e vão ver o exemplo do pai e o exemplo da mãe. Então quer dizer, é uma aliança que você tem no casamento. E agora, diante do dono da vida, eis que somente Ele tem o poder de colocar uma vida no céu ou no inferno. E diante dele, que fidelidade ou compromisso nós devemos ter? Aleluia! Ao Senhor, pois, as promessas de fidelidade são para as pessoas que servem a Deus com fidelidade. Quem não serve a Deus com fidelidade, a promessa não é para ele. Na Bíblia é revelado que Israel só vivia realmente feliz quando aceitava Deus como seu Senhor. Quando os israelitas trocavam o Senhor por Deus Baal, perdiam todos os benefícios da aliança, que entravam em colapso social, econômico e espiritual. Amém? Bate palma de vitória e glória. Exemplo nas Escrituras de um povo feliz, segundo Samuel, capítulo 5, verso 12. Segundo Samuel, capítulo 5, verso de número 12. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 12.
Posso ler? Digam amém. Glória a Jesus. E entendendo Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que o exaltara o seu reino por amor do seu povo. Amém? Amém. Presta atenção. O primeiro rei de Israel levantado pelo Senhor foi o rei Saul. Quando o povo de Israel se aproximou diante do profeta Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei, nós precisamos de um rei. Saul foi levantado como rei, mas aí ele começou na posição do Senhor, na vontade do Senhor, cumprindo os princípios do Senhor. Mas aí o poder no reino foi aumentando, as grandezas foi crescendo, a ponto que o rei Saul começa a se afastar de Deus. Agora vocês entendem por que muitas pessoas, às vezes, Deus prospera, Deus abençoa, Deus coloca em uma altura elevada. E depois que Deus coloca ele numa altura elevada, ele esquece do Senhor. Muitas pessoas que às vezes Deus livra ele da morte, Deus tira ele da morte, Deus tira ele do fundo do poço, e depois que Deus arrancou de lá, não lembra nem mais o que Deus fez. É o caso de Saul. Agora Deus levanta o rei Davi. Agora, para o rei Davi assumir o trono, Saul precisa ser removido. Ele já estava consagrado como rei de Israel, mas Saul estava no trono. Como que poderia Deus mandar o profeta Samuel ir na casa de Jessé, ungir um outro rei, se Saul estava no trono? Então a Bíblia mostra que houve uma grande batalha com os filisteus, e naquela morte, ou naquela batalha, Saul perdeu a vida, Jonatas, seu filho, perdeu a vida. E aí foi se encaminhando, foi se preparando tudo até o momento que o rei Davi já era consagrado, assumiu o trono. Então a Bíblia diz que o rei Davi, vemos que o rei Davi, reconhecendo Deus como o Senhor da nação de Israel, nós não reconhecemos Deus como unicamente só nosso Deus, não. A Bíblia diz que o rei Davi reconhece o Senhor como o Senhor da nação. Se os governantes humanos reconhecerem o verdadeiro Deus como o Senhor da nação, que governarem o país inteiro, será feliz. Você está entendendo? É o que a Bíblia diz. Se os governantes, reis, presidentes, colocarem o verdadeiro Deus como o Deus da nação, o país será um país diferente, que chamará a atenção do mundo inteiro. Amém? Amém. O povo será feliz a partir do momento que Deus será o Senhor da nação. Quem bate palma aí a glória? 1 Reis capítulo 4, verso 25. 1 Reis capítulo 4, verso 25. Glória a Deus. 1 Reis 4, 25. A Bíblia nos alerta da seguinte maneira: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira,
desde Dan até Berseba, e todos os dias de Salomão. Amém? Amém, Jesus. Por que Israel se tornou um povo feliz? Porque quando Deus recolhe Davi, Deus já havia preparado o terceiro rei. E foi ele o filho de Davi, foi ele Salomão. E a Bíblia mostra que Salomão não houve na face da terra até os dias atuais um homem sábio como Salomão. Porque Salomão, ele foi diferente. Uma pessoa que Deus levanta, que Deus coloca em um determinado lugar, quando Deus coloca é para fazer a diferença. Quando Deus coloca você dentro de uma igreja, talvez você olha na igreja e você diz, mas eu sou o mais pequeno, eu sou o último, ou eu sou o primeiro, enfim. Nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida. Se Deus coloca você dentro da igreja, Deus não coloca você apenas por colocar. Glória a Deus. Quando Deus coloca nós numa igreja, pode ser eu, pode ser você, que Deus vai levantar, que Deus vai fazer algo para fazer a diferença. Quem me entende, diga glória a Deus. É revelado um Israel feliz, de norte ao sul. Nos dias de Salomão, Judá e Israel habitavam seguro, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan a Berseba, todos os dias de Salomão. Presta atenção. O que é que faz o ser humano caminhar firme com segurança, decisivo naquilo que ele vai decidir, sem ter medo de errar, sem ter medo do que vai acontecer, sem ter medo se ele vai morrer amanhã, se ele vai morrer hoje? O que faz o ser humano não temer a morte, não temer o desânimo, não temer as afrontas do diabo, do inferno? O que faz o ser humano andar de cabeça levantada, firme, seguro, é muito mais do que a presença do Senhor na vida dele. Amém? Sem a presença de Deus, o homem não chega a lugar nenhum. Mas quando Deus está na frente, nós podemos citar Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Bate palma, igreja, bate palma, glória a Deus. Aí a Bíblia diz assim, aleluia, Salmo 144, Glória a Deus. verso 15, oh glória. Aleluia, Jesus. Salmo 144, verso 15. A hora que eu puder ler, dá glória a Deus. Glória a Jesus. Bem-aventurado o povo que assim suceder. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, lá no passado, lá atrás, quando eu pastoreei algumas igrejas, as pessoas achavam eu assim, aquele pastor que era um pouco duro, um pouco salgado, e eu nunca me entendi assim. Sabe por quê? Porque muitos acham que estar dentro da Bíblia e estar na casa de Deus, as pessoas acham que tem que ser relaxado. As pessoas acham que as coisas de Deus, irmãos, tem que ser levado de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eu não entendo assim.
eu entendo que as coisas de Deus, nada pode impedir que eu faça as coisas para Deus. Se você está doente, você está na cama e você diz assim: pastor, eu preciso que tu venha na minha casa, ora por mim, me unja, eu tenho que ir orar por você. Agora, muitos não entendem o evangelho desta forma. Se você ligar para alguns, ele vai dizer: não, mas eu estou com dor de barriga, eu não posso, porque ele quer ir. Tem pessoas que você precisa de uma oração, precisa disso, ele vai dizer assim: não, mas irmã, você mora longe, é difícil para mim, eu não consigo ir, chama outro aí. Aí entra o detalhe, eu vejo as coisas de Deus assim, eu compreendo assim, e só tira isso de mim Deus, porque homem algum não. Eu vejo as coisas de Deus assim, irmãos, que para mim nada pode me impedir eu fazer as coisas para Deus. O apóstolo Paulo disse: Deus me deu esta autoridade, esta obrigação de pregar o evangelho dele, e ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar. Paulo disse: se eu não pregar, vidas vão se perder, e eu vou ir para o inferno, porque eu deixei de falar o que Deus mandou. Quem está me entendendo? Então veja comigo, irmão e irmã, nós temos um compromisso diante de Deus, e ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós não levar a sério o compromisso com Deus. Ouvinte que está me ouvindo aí agora, você que é ministro, um pregador, nós que pregamos a palavra, se está fazendo sol, nós temos que pregar a palavra. Se está fazendo calor, pregar a palavra. Se está fazendo frio, pregar a palavra. Se está chovendo, pregar a palavra. Será que a chuva impede nós de pregar a palavra porque está chovendo? Ou impede nós de estar na igreja porque Deus mandou chuva, ou porque está frio para lá? O frio está ocupando o lugar de Deus, a chuva tomando o lugar de Deus. Irmãos, de acordo com o que eu conheço da palavra de Deus, pessoas que colocam barreiras para estar na presença de Deus, desculpas para fazer a obra do Senhor, esse Deus chamou, só que Deus não tem obra na vida dele. Deus chamou, é um chamado, mas não é escolhido, porque o escolhido, ele é diferente. O escolhido, se você não está aqui hoje, não está aqui amanhã, não está aqui depois, ele quer saber de você, ele quer saber se está acontecendo alguma coisa. Às vezes ele manda uma mensagem, ele se preocupa. E aquele que é chamado e não é escolhido, ele fica feliz quando você está naquele momento, mas você passou aquele momento, não se preocupa mais com você. Isto é o que a Bíblia fala. Eu estou falando o que a Bíblia fala, eu não estou falando palavras minhas. Quem me entende, diga glória a Deus. Quem me entende, diga aleluia. Quem bate palma e dá glória ao Senhor. O salmista Davi confirma a felicidade da nação que serve ao Senhor, dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o seu Senhor. Provérbios capítulo 8, verso 34, depois de Salmos. Provérbios capítulo 8, verso 34. Glória a Jesus. Provérbios capítulo 8. Posso ler? Digam amém. Posso ler? Digam aleluia. 8:34. Posso ler? Digam amém. Amém. Bem-aventurado o homem que dá ouvido velando a minhas portas.
cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Você está entendendo? O homem e a mulher que dá ouvido àquilo que o Senhor está falando. Ele diz assim: velando as minhas portas. Quando ele diz bem-aventurado é o homem velando as minhas portas, quer dizer, é o homem e a mulher que vela, que tem o prazer de que o Senhor entre, de que o Senhor entre na porta, que o Senhor faça parte da sua vida, que o Senhor habite na sua vida. O Senhor diz assim: bem-aventurado é este homem, esperando as ombreiras da minha entrada. Irmãos, não tem coisa melhor do que você estar em espírito, do que você andar com Deus, fazer parte daquilo que o Senhor se agrada. Você aguarda a todo momento por um sinal, por um mover, por um toque do Senhor, e a gente consegue compreender, irmão e irmã, igreja do Senhor, enquanto estamos em oração, enquanto damos lugar para Deus, o Senhor entra, o Senhor fala, o Senhor manifesta, o Senhor renova, o Senhor opera. O Senhor está conosco a todo momento, sempre que a porta está aberta para o Senhor entrar. Quem bate palmas da glória? Aleluia, meu Deus! Aleluia, Senhor! A sabedoria afirma. A sabedoria é quem? Salomão. Bem-aventurado o homem que dá ouvido. Minha irmã, meu irmão, dê ouvido àquilo que Deus está falando. Dar ouvido à voz do Senhor nos faz desfrutar do melhor desta terra. Glória. Amém? Glória a Deus. O que é o melhor desta terra? Vamos descobrir. Isaías capítulo 1, verso 19. Isaías capítulo 1, número 1 do livro de Isaías, verso 19. Capítulo 1, verso 19. A hora que eu puder ler, você só dá uma glória a Deus, que eu já sei. Oh, glória. Capítulo 1, verso 19. Glória a Deus. Amém? Amém. Podemos ir juntos, diga aleluia. Glória a Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aí muitos perguntam assim: como é que eu posso ter o melhor desta terra? Irmãos, nesta terra, quando somos fiéis a Deus, Deus nos dá condições em todos os sentidos para que possamos ter uma vida abençoada. Mas não se esqueçamos que os nossos olhos não podem estar fitos somente no que é material. Material é quando nós se preocupamos somente com a cura, somente com a solução do problema, somente com uma porta de emprego, somente com o salário. Não, irmão. Isto não é tudo. A Bíblia nos ensina dizendo assim, que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas Deus cuidará por vós. Glória a Jesus. Isto quer dizer, primeiro vem a alma, primeiro vem o Espírito. Porque, irmão e irmã, não adianta você ser o homem, a mulher mais rico desta terra, ou como Deus está falando, não adianta você ter toda a riqueza desta terra, e a tua alma e o teu espírito não ter a presença de Deus na tua vida. Você é o mais miserável dentre os homens. Mas quando nós temos a presença de Deus, quando o Espírito Santo visita esta alma, este espírito, nós somos
presente na nossa vida. Quem bate palma na glória. Quem bate palma da glória a Deus. Adora o nome dele. Amém? Amém, Jesus. Oh, glória. Deus é fiel. Isaías 27, verso 6. Aleluia. Isaías 27, verso de número 6. Glória. Oh, glória. Oh, aleluia. 27, verso 6. Oh, Jesus. Eu vou controlar aqui. Oh, glória a Deus. Oh, Deus de mistério. Orianda labasturi clama labaias. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Oh, que lindo, meu Deus. Irmãos, a gente tem que segurar aqui porque só eu sei o que eu estou sentindo aqui. 27, aleluia, glória a Deus, verso 6. Podemos ler, digam amém. Amém. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de frutos a face do mundo. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que dias chegariam em que Jacó foi aquele homem, irmão de Esaú, aquele homem que em um certo momento agarrou o anjo, lutou com o anjo, e ele não sabia que era o anjo do Senhor. Foi o momento que Deus trocou o nome de Jacó e colocou o nome de Jacó Israel. Israel tem muitos significados dentro da palavra. E a Bíblia diz que o anjo disse: o teu nome a partir de agora não será mais Jacó, mas sim Israel será teu nome, porque lutaste com Deus e perseveraste. Presta atenção, Jacó, ele abraçou o anjo tão forte que o anjo não conseguia escapar dele, a ponto do anjo, aleluia, arrancar da espada e tocar na coxa de Jacó e ferir a coxa de Jacó, para que Jacó soltasse o anjo do Senhor. E ele disse: eu não te solto sem primeiro me abençoares. Ele não soltou o Senhor enquanto não recebeu a vitória que ele queria. E depois que Deus entregou a sua vitória, ele permaneceu cada vez mais fiel ao nome do Senhor. Quem bate palma e dá glória a Deus. É dito que dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. No livro de Isaías, capítulo 60, verso 21 e 22. Livro de Isaías 60, verso 21 e verso 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Podemos ler, diga amém. Amém, Jesus. 60, 21 e 22. Todos do seu povo serão justos para sempre. Herdarão a terra, serão renovados por mim, plantados, obra das minhas mãos.
para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo o povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Amém? Veja o que Deus tem através dos seus mistérios. Quando ele diz que todo povo que se coloca na presença dele, dá ouvido, recebe e obedece, ele os intitula como justos para sempre. E quando ele diz que este povo que guarda a palavra e obedece, ele tem uma promessa para ele. Para este povo o Senhor diz que tem uma terra que eles vão herdar. Serão renovados por mim, serão renovados pelo Senhor, plantados pelo Senhor. E quem é plantado pelo Senhor, este alguém produz frutos. Quem é plantado por Deus, este alguém é diferente. Não basta somente, irmão e irmã, termos a palavra, termos a Bíblia e o nome de um cristão. Não, isto não basta. Dizer eu sou crente não basta. O que basta é alguém olhar para nós e ver a diferença. E para ver a diferença não basta estarmos na natureza de homem, mas temos que estar plantados, temos que estar firmados, temos que ser diferente. E para ser diferente, o dono e criador do universo tem que estar no controle da nossa vida. Quem bate palmas da glória ao Senhor? Amém? Amém. Aí o Senhor diz: isto é obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Eu sempre falo para vocês que às vezes muitos acabam apontando o dedo e pecando contra Deus quando dizem: ei, eu conheci aquele cidadão, ontem ele estava no tráfico, ontem estava nas drogas, e agora ele carrega uma Bíblia, prega a palavra, ei, se escondendo atrás da Bíblia, agora quer dizer que é crente, quer dizer que é servo. Olha o que Deus diz, como resposta para quem não conhece o poder nem a obra do Criador. O Senhor está dizendo para você que me ouve e pensa desta forma: é obra das minhas mãos, diz o Senhor, para que o meu nome seja glorificado. Então, irmão e irmã, para o nosso Deus não há causa perdida. Por mais que para alguém da família de alguém aqui, por você alguém esteja perdido ou condenado, mas quando Deus chegar, quando Deus tocar, quando Deus visitar, a obra das mãos do Senhor vai se tornar real e o nome dele será glorificado. Quem bate palma e recebe essa palavra? Oh glória, oh que lindo Senhor. Quem está feliz com o Senhor, bate palma e dá glória a Deus. No livro de Miqueias, capítulo 4, verso 2. Livro de Miqueias, capítulo 4, verso 2. Ó, Miqueias, ele vai estar aqui, ó. Aleluia. Quer ver? Glória a Deus, eu já falo para você, só um minutinho. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus. Depois de Jonas, tá? Depois de Jonas, livro de Miqueias. Glória a Jesus. Ó, você passa Oséias,
Amós, Jonas, aí vem Miqueias, capítulo 4, verso 2. Aleluia! Quem acha que valeu a pena você estar aqui hoje? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? 4, verso 2. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nos andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Israel, é de lá que sai a palavra do Senhor, ou saiu a palavra do Senhor. Então, olha o que a Bíblia diz: e irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Em outras palavras, o profeta Miqueias está dizendo que quando nós estamos na casa do Senhor, nós estamos ali para receber algo mais especial do que nós imaginamos. Glória a Jesus. Muitas vezes nós vamos à casa de Deus pensando que Deus vai falar através de uma porta que vai abrir, de um emprego que vai acontecer, de uma causa que está parada na justiça, e às vezes somos surpreendidos. Às vezes o anúncio do Senhor não é este. Às vezes o anúncio de Deus vai além daquilo que podemos imaginar. Porque quando nós estamos na casa de Deus, irmão e irmã, enquanto Deus está falando conosco, lá na nossa casa algo está acontecendo. Glória a Jesus. Naquilo que pertence a mim, pertence a você, lá Deus está trabalhando, seja no trabalho, seja na casa, seja na vida financeira, espiritual, em todos os sentidos. Quem me entende, dá glória a Deus. Glória a Deus. Estar na casa do Senhor é estar pronto para ouvir o que Deus vai falar, o que Deus vai nos ensinar, nos seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Amém. Esta palavra traz um aconchego, um elevo, uma fortaleza muito grande para a nossa alma, para o nosso Glória a espírito. Deus. Quem bater palma e dá glória ao Senhor? Vamos terminar. No livro de Abacuque, irmãos, nós temos 3 capítulos, temos 4 capítulos e 4 versículos. Eu quero terminar, para nós completar esta mensagem. Abacuque capítulo 2, verso 14. Abacuque 2, verso 14. Depois de Naum, para frente de Miqueias, tá? Para frente de Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque 2, verso 14. Podemos ler, digam amém. Porque o Senhor se encherá do conhecimento da glória do Senhor, ou porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como águas que cobrem o mar. Agora, como que a terra pode produzir o conhecimento de Deus, se não há quem o ensine? Se não há quem o traga a palavra da verdade? Presta atenção. Eu quero citar algo para você compreender. Você que tem filhos pequenos na tua casa ou adolescentes, para os teus filhos, não quer você, não quer eu, estar conversando diariamente, alertando diariamente, ensinando eles a verdade sobre esta vida, sobre os dias que nós vivemos.
em não estarem com más companhias, em não acompanharem pessoas que seguem caminhos ruins, e como nosso Deus, diante do Evangelho de Cristo. Por isso que eu sempre digo, irmãos, leia a Bíblia, leia a palavra, diante do Evangelho de Cristo. Nós não precisamos de mais alguém que simplesmente fale da palavra, mas que alguém que nos ensine, que nos alerte, que abra o nosso entendimento pela palavra. Qual o caminho nós precisamos e o que precisamos fazer para fazer parte do caminho. Mas isto nós conseguimos com aqueles que têm o prazer e têm amor pelas nossas almas. Amém? Quem bate palma e dá glória ao Senhor? O profeta Abacuque afirma que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No livro de Zacarias, capítulo 8, verso 22, quase chegando em Mateus, tá? O penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias. Zacarias, capítulo, que eu falei? 8, verso 23. 8:23 do profeta Zacarias. Eu vou por causa do horário. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Amém? Amém. Quando nós sabemos que Deus está conosco, não precisamos ter medo de nada. Irmãos, eu já sofri bastante por eu não entender certas situações. Mas eu comecei a entender que diante de Deus, diante de uma igreja, quando Deus é a cabeça da igreja, nunca vai acontecer na igreja o que eu quero, mas sempre o que quer o Senhor. Glória a Deus. E eu já pastoreei igrejas que havia multidão de pessoas e de repente começamos a pregar, começamos a ensinar e passou um vento naquela igreja de ficar pouquinhas pessoas. E aí eu falei: mas meu Deus, será que o povo não gostou de mim aqui? Será que o povo não me recebeu aqui? O que está acontecendo? Aí eu comecei na palavra, e aí eu comecei a entender que a Bíblia diz assim, que aqueles que usam de engano não permanecem dentro de uma congregação do justo. Dentro de uma congregação do justo só fica aqueles que Deus escolhe, fica aqueles que Deus quer que ele fique, que ele é sincero, que ele não brinca com as coisas do Senhor. Irmãos, aí eu vou dizer uma coisa para você. Aí eu comecei a entender que eu apenas faço o trabalho para Deus, eu apenas presto um trabalho para Deus, mas quem cuida, quem zela, quem administra, quem trabalha é o Senhor. Então a igreja, ela nunca foi e nunca será do pastor, sempre do Senhor. E é bom a gente compreender que diante de Deus nós sempre descemos, e quem cresce é sempre o Senhor. Amém? Quem bater palma aí da glória? Eu só vou reprisar aqui.
Já abre a tua Bíblia, Salmo 33, verso 12. Enquanto isso, eu repriso Zacarias 8, 23. O Senhor usa a boca do profeta Zacarias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da sua veste, um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Todas as nações da terra hão de reconhecer verdadeiramente a bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. Posso ler? Diga amém. Amém. 33, 12 de Salmo. A Bíblia diz assim: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Deus escolheu para a sua herança. Que herança Deus tem para nós? A conclusão final está em Malaquias, capítulo 3, verso 12. O último capítulo e versículo que vamos ler hoje do culto desta noite. Antes de Mateus, tá? Antes de Mateus, o último livro do Novo Testamento. Malaquias 3, verso 2. Posso ler? Diga amém. Aleluia. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, olha o prazer e a honra que Deus nos concede. Irmãos, o interessante, presta atenção, no que eu vou citar. Olhando para dentro de mim, irmãos, eu vou encontrar milhões e milhões de falhas, de erros, porque eu sou um pecador. Você olhando para dentro de você, examinando a tua vida, aí você vê quanto erro, quantas decisões erradas tomamos. Mas aí há um Deus sentado no trono da glória, e lá do seu trono Ele usa com a sua infinita misericórdia para falar conosco, para nos dar oportunidade e para colocar em nossas mãos uma promessa, dizendo que Ele promete uma herança para aqueles que serão fiéis a Ele. Então quer dizer, quando Deus olha para nós, Ele não está apontando nossos pecados. É claro que Ele quer que nós se humilhamos, pedimos o perdão, porque se Deus olhar para nossas fraquezas, para nossas falhas, Deus não falaria conosco. Mas pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, vocês poderão perceber o que Ele falou conosco nesta noite. Glória a Jesus. Quem recebe esta palavra, bate palma e dá glória a Deus. Deus abençoe. Quem bate palma e dá glória a Deus.